Como se alguém se torna uma autoridade? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente vê na internet todos os dias, todo mundo procurando saber como é que as pessoas podem se tornar uma autoridade. E na realidade, embora isso pareça uma coisa da época da internet, uma coisa que um posicionamento, uma postura que tem a ver com as mídias sociais, com o próprio YouTube, com você ter seguidores, com a sua voz ser ouvida, os influenciadores digitais, os formadores de opinião digital e etc. Na realidade, você só está se transformando, o que a gente está vendo são pessoas se transformando em autoridades digitais, mas o que é exatamente uma autoridade? E o que a pessoa tem que fazer para ser uma autoridade digital? Na realidade, eu acho que se a gente for pensar um pouquinho mais a fundo, a gente vai entender que ser uma autoridade digital supõe que você seja uma autoridade de fato. O que é ser uma autoridade de fato? Ou você é uma autoridade com o poder outorgado pelo voto, ou você tem a autoridade de um presidente da república, de um governador de estado, de um deputado federal, ou você tem a autoridade que o conhecimento lhe confere. Qual é o seu conhecimento? Qual é a sua habilidade? O que você sabe fazer que pode interessar para mais pessoas? É isso o que vai fazer você se tornar uma autoridade, seja lá em que assunto for, seja lá qual for a sua expertise. Mas, para que você se torne uma autoridade digital, existe um trabalho fundamental que precisa ser feito antes. Você se tornar autoridade junto à opinião pública. Primeiro você tem que ser autoridade. Você tem que ter estudado aquele assunto, você tem que saber contribuir com um número significativo de pessoas sobre aquele assunto, você precisa ter conteúdo, né? Não é fazer conteúdo, é ter conteúdo. É você saber muito sobre alguma coisa. Ou porque isso vai ajudar alguém, ou porque é uma transformação incrível do ponto de vista da ciência, você vai ajudar milhões de pessoas. Por exemplo, essa história de vacinação, de coronavírus, de tudo isso que a gente está falando. Quem são as autoridades que estão falando sobre esse assunto? São os médicos e os cientistas. Por quê? Porque os cientistas estão pesquisando novas formas de combate à doença. Os médicos têm habilitação para falar sobre aquilo, eles têm autoridade porque eles têm conhecimento. Então, do que eles se utilizam para chegar até a opinião pública? Dos canais de comunicação. Esse é um assunto que está em voga e que todo mundo é ouvido, mas provavelmente existem muitos outros assuntos que muita gente pode estar interessada e que isso não é levado à opinião pública por conta de uma boa assessoria de imprensa que faça com que esta pessoa com muito conhecimento se transforme numa autoridade primeiro, que ela saiba sobre o que ela está falando e depois que ela conte com uma assessoria de imprensa para dar relevância nessa autoridade, vai publicar isso sob a forma de artigos, vai dar entrevistas explicando sobre o tema e como é que essa autoridade pode favorecer um determinado grupo de pessoas para depois ela se transformar numa autoridade digital. Aí entra tecnologia, aí entra anúncios, aí entra empresas especializadas em colocar palavras-chave em cada uma das aparições dessas pessoas, mas se elas não tiverem o básico, que é o conhecimento e alguém para transformar esse conhecimento em algo de interesse público, não vai adiantar toda a tecnologia, toda a parafernália das mídias sociais, porque isso não vai chegar a lugar nenhum. Vai ser uma coisa inócua. Sabe o que é inócuo? Sem conteúdo, sem substância, como diz o caipira, tá certo? Então, vocês querem ser uma autoridade? Primeiro estudem, primeiro se especializem em alguma área de atuação. Segundo, contratem ou façam uma boa assessoria de imprensa. Façam artigos assinados sobre isso, façam matérias, deem entrevistas, façam com que um bom esquema de assessoria de imprensa torne pública essa sua autoridade. E por último, aí você vai ver tecnologia e muitas outras técnicas que vão te transformar num sucesso na internet. Eu espero que você aproveite essas dicas importantes, espero que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam o meu vídeo e que
não deixem de estar aqui na próxima quinta-feira. Sempre lembrando que comunicação é tudo.